Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas, nossos queridos auditores fiscais do trabalho aí de todo o país. Estamos começando aí mais uma live. Nesta noite, teremos a oportunidade aí de ter a presença do nosso candidato a vice-presidente, José Cláudio Gomes, que é auditor fiscal do trabalho aposentado do Rio Grande do Sul, uma pessoa com muita história na auditoria fiscal do trabalho e também no movimento sindical. Então, esta noite ele está nos brindando aí, abrilhantando todo esse contexto, falando aí da história da nossa auditoria fiscal do trabalho, mencionando passagens da sua vida como militante sindical, no qual teve a oportunidade de ser um dos fundadores, né, dentro de um coletivo da época, de alguns grandes companheiros, né, que ajudaram a construir essa categoria, essa carreira, e o José Cláudio Gomes, junto com tantos brilhantes auditores fiscais do trabalho, eles simplesmente introduziram a nossa categoria dentro da Constituição Federal. Hoje nós temos aí a presença como uma das competências da União, que é exatamente manter e executar a inspeção do trabalho no Brasil. E isso tem a presença marcante aí de grandes auditores fiscais do trabalho, dentre eles José Cláudio Gomes. Nessa trajetória brilhante de José Cláudio Gomes, ele também é um dos fundadores da nossa entidade sindical principal, que é o SINAIT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. E o SINAIT teve a possibilidade de ter José Cláudio como um de seus presidentes. E José Cláudio também participou de grandes conquistas dentro desse contexto, entre 88, 90, 94, 97, né? Então, toda essa passagem aí tem a pena de José Cláudio, junto com tantos outros grandes nomes da Auditoria Fiscal do Trabalho, e eu não posso deixar de mencionar em todo esse espectro que nós estamos falando, pessoas como o Faíde de Minas Gerais, né? Pessoas como Carlos Alberto do Rio de Janeiro, né? A presença também da Vera Olímpio, dando uma grande contribuição, com muita história também de trabalho, né? Quando foi secretário de Inspeção do Trabalho, e à frente hoje do Simpait, em São Paulo, realizando também um trabalho magnífico aí em relação à nossa auditoria fiscal do trabalho. Temos a Lucy também com uma marcante presença de trabalho também dentro desse contexto sindical, através do Simpait. Temos também a Wanda Toledo, que colaborou de forma decisiva também em vários aspectos aí para que a nossa auditoria chegasse até onde chegou. Então, esse grupo paulista é um grupo que merece todas as nossas homenagens. E dentro desse contexto também, ao lado de José Cláudio Gomes, nós temos também um nome de grande relevo na história da nossa auditoria fiscal do trabalho, que é o nome do Jesus, né, que faleceu recentemente e que merece todos os encômios e homenagens constantes da auditoria fiscal do trabalho, porque o Jesus também foi um baluarte na luta pelas conquistas históricas que nossa auditoria obteve ao longo de décadas. E desta forma, nós temos aí grandes auditores fiscais do trabalho que ajudaram a brilhantar e construir essa história que nós temos hoje. Eles hoje estão, na maioria, aposentados, mas continuam, inclusive, vibrando e participando de muitos atos em prol da nossa categoria. E isso é que incentiva as novas gerações a continuar toda essa luta. Nós não podemos deixar de respeitar a nossa história, porque uma categoria só tem história, só tem futuro, se ela respeitar todas as suas construções. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós respeitamos tudo o que ocorreu até hoje, nós respeitamos todos os personagens que contribuíram com o seu empenho, com a sua energia, de que forma seja. E nós temos que sempre pensar coletivamente. Não podemos pensar de forma individual, porque construções só ocorrem quando existem vários movimentos ao lado dessa construção. Consequentemente, não podemos esquecer de nenhuma das peças que contribuíram para que essa engrenagem resultasse em grandes conquistas. E nós temos o orgulho de ter tantas pessoas de grande relevo na nossa categoria que contribuíram de forma decisiva para que obtivéssemos o título de carreira típica de Estado,
para que chegássemos a uma paridade salarial com uma categoria forte também, que é a Auditoria Fiscal da Receita Federal, para que conseguíssemos diversas outras grandes conquistas. E está aí o nosso grande entrevistado da noite, que é o senhor auditor fiscal do trabalho aposentado do Rio Grande do Sul, é José Cláudio Gomes, nosso candidato a vice-presidente na Chapa 1, Juntos Somos Fortes, uma pessoa de grande experiência que merece homenagens diárias. Nós lamentamos qualquer tipo de atitude que viola a história de pessoas com tanto engrandecimento como o nosso querido José Cláudio Gomes. Isso é uma questão que ele fere o nosso íntimo. Quando a gente vê uma agressão contra uma pessoa com tanta história como José Cláudio Gomes, isso toca a nossa alma. E não podemos deixar de nos sentirmos desprestigiados. Inclusive, José Cláudio Gomes, eu fico assim a me perguntar, afinal de contas, um sindicato ele serve para agredir os seus filiados e a sua história, ou um sindicato tem a função maior de defender a sua categoria? Essa é uma pergunta que precisa ser explicada, porque nós estamos dentro de um processo eleitoral, mas nós não estamos diante de uma guerra, nós não estamos compreendendo por que tantos ataques contra pessoas que, na realidade, são filiados a essa entidade sindical, pessoas que construíram a história dessa entidade sindical e que mereciam exatamente estar sendo homenageadas nesse momento e estar sendo exaltadas porque estão se dispondo a participar de um processo democrático visando a eleição de um sindicato que, na realidade, é apenas o referendo que a categoria vai dar acerca do projeto que ela compreende que está mais dentro do seu interesse. Então, está aí José Cláudio Gomes, nosso homenageado da noite, nosso entrevistado, que vai falar aí sobre o sindicalismo, sobre todas essas construções que eu retratei de forma genérica. José Cláudio, fica à vontade. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite a todos que nos acompanham. Agradeço muito estarem aqui conosco e eu agradeço também ao Einstein pelas suas palavras elogiosas e merecidas na maior parte das vezes. Mas vamos ao que interessa. Hoje, não surpreendentemente, mas porque já sabíamos que ia ser encaminhada a reforma administrativa, com essas notícias que saíram no jornal de uma reforma que vai, na verdade, destruir o serviço público no Brasil. No meu entender, corremos seríssimos perigos, embora eu não conheça ainda os detalhes da reforma. As notícias são tenebrosas, Não podemos dizer outra coisa. O Fonacat já fez uma manifestação oportuna e isto me faz lembrar o meu quase meio século de lutas no Ministério do Trabalho. Eu sou da turma de 1975. Eu entrei lá durante o período, estava terminando a presidência do Médici, do Geisel, e entrou o ministro do Trabalho, o Arnaldo da Costa Prieto, lá em 1975, que resolveu reativar a inspeção do trabalho que estava terminada no país. Estava terminada. Só para terem ideia, aqui no Rio Grande do Sul, tinha 6 inspetores do trabalho e a metade desses estavam à disposição da Previdência Social, fazendo, às vezes, de auditor, de fiscal da Previdência. A razão de, mesmo em uma ação de gabinete, não foi uma ação requerida pela sociedade, pois era uma ditadura, se deveu ao enorme número de acidentes do trabalho daquela época. Era uma coisa monstruosa. O Brasil era campeão de acidentes do trabalho do mundo.
Não foi uma decisão de gabinete, uma decisão política, foi uma necessidade. E que foi recriada, na verdade, a Inspeção do Trabalho no Brasil. Entretanto, a forma da contratação dos inspetores do trabalho, era assim a denominação, inspetor do trabalho, foi extremamente precária. Nós fomos contratados lá naquela época pelo regime da CLT e, portanto, demissíveis a qualquer hora. Não tinha estabilidade alguma. Algo também extremamente difícil, era que o decreto que regulamentava a inspeção do trabalho no Brasil era um decreto que regulamentava a Convenção Internacional número 81 da OIT, que o governo militar tinha denunciado, não se aplicava. Então, veja, era um decreto regulamentador de uma lei que não existia mais no Brasil. E apesar disso, fiscalizamos sob o manto desta regulamentação. Então, a primeira atividade que se teve foi justamente solucionar esses dois magnos problemas, que era a forma de contratação sem estabilidade e atuar sob um regulamento que, na verdade, não existia. E foi assim que, naquela época, começou se fundando as associações regionais. A única que existia no Brasil naquela época era a Associação de São Paulo, porque lá tinha um número ainda mais expressivo de inspetores do trabalho, assim como no Rio de Janeiro. Nós fundamos aqui no Rio Grande do Sul a Agitra e tivemos sucesso aqui. Foi uma associação com ampla adesão de toda a categoria, praticamente não tinha nenhum que não fosse associado. Depois se viu a necessidade de uma coordenação nacional. E também lá em São Paulo foi chamada uma assembleia, uma reunião de todas as associações que já tinham sido criadas para fundar uma federação de associações. E foi fundada, era no Hotel Jaraguá, que os colegas fizeram um brilhante encontro. E durante 3, 4 dias se estabeleceu o estatuto e se regularizou a associação. A associação era uma federação de associações estaduais, porque não podia, naquela época, servidor público fundar sindicatos. Quando, em 1988, com a Constituição, a nova Constituição, que se fundou o SINAIT. Foi uma das primeiras inscrições no Ministério do Trabalho, foi o SINAIT. O primeiro registro, um dos primeiros registros foi o SINAIT. E aí se manteve o SINAIT nasceu híbrido. Era um misto de federação com sindicato. Por que eu digo isso? Porque a eleição do presidente da diretoria era por voto direto. E a contribuição também por voto direto. Mas o Conselho de Representantes do SINAIT, que decidia praticamente tudo no SINAIT, de uma forma democrática, era feito pelos presidentes de associações, os sindicatos regionais. Então, não tinha nenhum conflito com a base sindical e o novo SINAIT. Depois disso, também se sentiu a necessidade de fundar uma confederação ibero-americana de inspetores do trabalho, a CIT. Por quê? Porque grande parte, embora os colegas hoje talvez não conheçam, grande parte das conquistas aqui, especialmente trabalho escravo e trabalho infantil,
foram conseguidas através de denúncias, observações permanentes durante anos à Organização Internacional do Trabalho. E para chegar à Organização Internacional do Trabalho, nos fóruns, como a Conferência Anual, precisa ser puxada por uma organização também internacional. Eu tenho a alegria de ter, e a honra, a alegria e o sentimento de dever cumprido de ter ajudado a fundar todas essas entidades junto com colegas fabulosos. Eu não seria nada, eu não sou nada, eu sou uma parcela, sou um parafuso da engrenagem. Mas estava lá, qualquer parafuso é importante. Enfim, foram estas, assim, a voo de avião a jato, né? Como é que se processou essa fundação dessas entidades? Então, foi na base dos estados é que se fundaram essas associações. Einstein quer perguntar mais alguma coisa? Pois é, Zé Cláudio. Então, assim, a gente vê que tudo tem uma raiz, né? E observamos que todo esse processo que você retratou com tanta propriedade tem a participação de várias mãos, né? A construção, ela só tem efetivamente eficácia e dinamismo se ela for feita de forma coletiva. E você está mostrando aí para todos os nossos telespectadores que essa construção ela não foi realizada de forma unipessoal. Ela teve a participação de diversos auditores fiscais do trabalho que ajudaram a construir tudo isso que você relatou. E, no caso, não temos como deixar de evidenciar uma situação assim delicada de nós vermos a ausência desse reconhecimento e que, como nós estamos reiterando aqui, um processo eleitoral ele não pode ser utilizado para macular uma história tão bonita como essa que você está retratando aí, toda essa construção, que na realidade foi uma construção de várias pessoas e que você, como também disse, você foi apenas um parafuso e você jamais trouxe para si a glória dessas conquistas. Essas conquistas, na realidade, elas foram conquistas conjuntas, onde várias mentes pensaram e várias pessoas foram lá executar. E nós não podemos esquecer também, Zé Cláudio, que além daqueles que estão em Brasília brigando ali pela categoria, tem muitas pessoas que estão nas suas bases também, trazendo ideias, sugestões, fazendo um trabalho ali também. Então, isso é constrangedor, a gente vê alguém se dizendo dono da conquista. Né? Não pode chegar alguém e fazer um depoimento dizendo que foi ele que conseguiu aquilo ali. Na realidade, qualquer conquista ela é feita com várias mãos, e são várias pessoas que ajudam a que isso seja oferido. Então, a categoria tem muita honra de ter você presente, de ter você aí fazendo esse depoimento tão bonito, né, tão sensível, e nós compreendemos que o SINAC ele tem muito como evoluir ainda, né? E em todo esse contexto, eu acho que um ponto basilar é exatamente resgatar essa história que você está marcando aí. Esse ponto é decisivo. E eu sou partidário daquela tese de que qualquer construção futura ela só pode ser feita se a gente estudar o passado, estiver próximo a ele. E você é o passado, é o presente e é o futuro que você está oferecendo à sua categoria ao ser candidato aí a vice-presidente. Isso demonstra uma altivez, uma vontade de participação talvez inigualável em toda a história da nossa categoria. Uma pessoa de 78 anos se dispor a participar de um processo eleitoral não é uma tarefa tão simples. E você mostrou ainda uma garra, uma energia e que precisa ser relembrado por diversas gerações que ficar depois de nós. Porque esse seu ato é um ato histórico. O que você está fazendo nesse momento, você está construindo mais uma história dentro da nossa categoria. E muito me honra, e acredito que muito honra a nossa chapa, e honra a todos os auditores fiscais do trabalho de todo o Brasil,
é saber que você está participando desse processo eleitoral. E, logicamente, todos eles estão indignados com os ataques que estão fazendo contra você. Porque uma pessoa com seu cabedal histórico só merece encômios e homenagens, jamais ataques. E, mais uma vez, eu repito, eu não consigo compreender como é que um sindicato ele ataca os seus próprios filiados, como eu, como você e tantos outros da nossa chapa. Isso é algo surreal, porque o sindicato foi feito para defender os seus filiados, defender a sua categoria, e não para atacando os seus. E mais com ataques inconsistentes, desembasados, sem qualquer fundamentação, um ataque por um ataque só para desprestigiar aquele filiado. Isso é algo inadmissível. Então, a gente só tem a lamentar, Zé Cláudio, mas a categoria está atenta e sabe que a história que você tem não vai ser determinadas pessoas que vão macular tudo isso que você acabou de retratar. Pode ter certeza que a categoria está do seu lado e ela só tem a lhe aplaudir. O Einstein, a vida sindical tem disso, tem disso. Às vezes a gente não deve levar também a ferro e fogo. Tem até um poema aqui de um autor desconhecido que eu gosto muito, que diz o seguinte: quem não provou amarguras neste humano vale da dor, desconhece o que é doçuras, nada entende de amor. Amarguras são o manto dos que amam com ardor. Eu amo com ardor essa expressão. Portanto, tudo vai para o manto. Eu queria só fazer uma intervenção aqui, se me permite, dizer que uma categoria pública, de funcionários públicos, se sustenta num tripé. O primeiro pé é o reconhecimento da sociedade. Sem reconhecimento da sociedade, da nossa atividade e de todas as outras, nossos irmãos dos outros servidores, nós não nos sustentamos. Hoje, depois de uma longa luta, nós conseguimos visibilizar a nossa fiscalização do trabalho escravo, do trabalho infantil, e isso se deve a um longo trabalho que vem lá da OIT, não é? Inúmeras reclamações de entidades regionais e da FASIB e do SINAIT. Inúmeras. O pessoal hoje talvez não saiba, mas foi. Isto para se ver as reclamações, basta entrar no site da OIT e vai ter reclamações e observações de várias entidades, inclusive da AGITRA, inclusive do SINAIT, da Associação de Minas Gerais, por aí afora. Me perdoe eu não citar todas, porque senão vou ficar aqui até o final da live citando os nomes. O Brasil foi condenado numa reclamação encaminhada pela Central Latino-Americana de AFITIPAS e a CLAT, e entidades, com base em informações fornecidas pela AGITRA, pelo SINAIT, na época. Isso tudo, a OIT não tem tropas para invadir o país, mas ela tinha um eficiente, quando dessa condenação, abre a possibilidade dos países botarem sobretaxas a produtos brasileiros. No caso, antigamente, saiu essa visibilidade do trabalho escravo, saiu porque houve sobretaxa por suco de laranja, carne, sapatos, esse que eu estou me lembrando, mas tinha outros, sobretaxas importantes que obrigaram o governo brasileiro a ter que desenvolver um programa coerente de combate a essas barbaridades do trabalho escravo e do trabalho infantil. Bom, mas eu estava dizendo, a categoria se sustenta no tripé. Primeiro é o reconhecimento da sociedade. Nós conseguimos, com o trabalho sindical, esse reconhecimento.
e nos juntando aos outros setores da sociedade. Nós não podemos trabalhar sozinhos, nós temos que trabalhar com sindicatos, com ONGs, com imprensa, e esse trabalho foi feito no passado. Outra coisa precisa para desenvolver isso, a outra ponta do tripé é uma entidade sindical atuante, que não se entregue nunca, que nunca diga que está com o serviço completo. Agora eu posso descansar. Isso não existe em sociedade. E o terceiro tripé é o empoderamento da organização, ou seja, termos condições de influenciar na organização à qual nós estamos vinculados. No nosso caso, a Secretaria de Fiscalização, que hoje, tristemente, voltou a ser o que era em 1975, uma simples subsecretaria. Nós voltamos, retroagimos ao passado. Esta organização sindical que se montou, uma associação em cada estado do Brasil, e um sindicato nacional, e depois uma confederação, que muitos desconhecem, ela implicou em várias conquistas. Várias conquistas. Vou citar uma, a fiscalização do Fundo de Garantia. Foi lutado, foi paulatinamente conquistado isso aí. A criação da Secretaria de Fiscalização, a equiparação, e isso decorreu anos, a equiparação com os auditores, hoje é auditor fiscal da Receita Federal, do pessoal da Receita. A busca de gratificações quando nós recebíamos salário base, que era um ridículo salário base. A gente ganhava nas gratificações. E essas gratificações, primeiro quem tirava era o auditor, o fiscal da Receita, era dado aos fiscais da Receita. Depois, os fiscais de previdência, que naquela época não era uma categoria separada, estavam no Ministério da Previdência, eles tinham uma organização e uma força invejável da ANFIP, da Associação Nacional dos Fiscais de Previdência. Eu sempre que tenho ocasião, eu louvo essa associação. É uma associação das que honra o sindicalismo, a Associação de Servidores. É a ANFIP. Quando fui presidente do SINAT, muito me espelhei na atuação da ANFIP. Então era isso, gratificação para a Receita, gratificação para a Previdência, e nós ia de atrás, e 1 ano, 2, 3, 4, depois conseguia a mesma gratificação. Não veio... Zé Cláudio, dentro dessa lógica aí que você está tão bem fazendo essa exposição aí para todos os auditores fiscais de trabalho espalhados aí por todos os estados do Brasil, eu queria assim que tu traçaste um comparativo entre essa construção vitoriosa que foi realizada no final da década de 80, né, principalmente, quando vocês transformaram os inspetores de trabalho seletistas, que eram à época ganhando um salário bem abaixo, né, do valor que merecia, como você bem retratou nesse instante, e que tinha uma Secretaria de Inspeção do Trabalho no 4º escalão, como você também retratou também nessa passagem aí. E o que você está mencionando aí, a gente tem um comparativo com os dias atuais, né? Atualmente, a gente tem o nosso sindicato, ele que não consegue dar as respostas que a categoria quer. Nós não estamos conseguindo ter uma audiência sequer com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que seria o nosso maior chefe dentro da hierarquia administrativa do Ministério da Economia, onde estamos alocados. Então, o SINAD atualmente não consegue uma audiência com o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. Nós fomos rebaixados novamente a uma categoria de subsecretaria. Hoje nós temos a Subcity, né? Não temos mais uma secretaria de inspeção do trabalho como outrora. Isso dá uma perda de muita densidade para a auditoria fiscal do trabalho. Nós também observamos que não se consegue dar a regulamentação do bônus de eficiência que está parado aí desde 2016. Então, observamos fatos similares aí dentro do contexto que
Na década de 70 e meados da década de 80, nós tínhamos uma auditoria frágil, vamos dizer assim, uma auditoria pouco pujante, e que depois da participação sua, do Jesus, do Faíde, do Carlos Alberto, de tantos outros que ajudaram a fundar o nosso SINAIT, tivemos depois uma passagem importante com a Vera Olímpia, com a Ruth, e tantas outras pessoas também que contribuíram na parte da administração e dentro da atividade sindical, que ajudou a ganharmos a paridade salarial, que ajudou a dar densidade às nossas atividades, às nossas competências, como trabalho escravo, trabalho infantil, a questão dos PCDs, né, e também em matéria de saúde e segurança do trabalho, com a valorização das NRs, que hoje a gente está vendo aí a precarização também das NRs, e à época vocês conseguiram também grandes vitórias aí nessa questão. E aí eu observo que você relatou de forma histórica, com muita perfeição, que houve uma construção coletiva que levou a tudo isso que você disse, a todas essas conquistas históricas que vieram principalmente na década de 90, né? E nesse contexto, como é que você examina, você presente hoje como candidato a vice-presidente na chapa 1, é a única chapa que tem um aposentado encabeçando a chapa, como é que você visualiza tudo isso aí dentro desse contexto e essa construção coletiva que está aí dentro da chapa 1, que não é uma construção só desses 28 participantes, mas, na verdade, é um sentimento coletivo de toda a auditoria fiscal do trabalho. Um sentimento que trouxe diversas sugestões, diversas ideias e incorporou esse projeto. Então, diversos auditores fiscais de trabalho de todos os estados, o que é impressionante, José Cláudio. Nós tivemos contribuições dentro do nosso programa vindo de Lucas, lá no Amapá, né? Tivemos contribuições vindas aí do Rio Grande do Sul, por vários colegas auditores que ajudaram na formatação desse programa, de Santa Catarina, no Paraná, o Paraná com intensidade assim absurda, o desejo de mudança que o Paraná está tendo, com a vontade de renovar, com responsabilidade, que é essa nosso guia. Então, eu te pergunto, dentro dessa história que tu vivenciasse aí, no final da década de 80, entrada de 90, esse ciclo até mais ou menos meados de 90, como é que tu visualiza, como é que tu faz esse cotejo com o que tu está vendo hoje dentro dessa construção coletiva do qual você é parte aí como candidato a vice-presidente na chapa 1, Juntos Somos Fortes. Queria que você fizesse aí esse cotejo e analisasse se essa construção coletiva, se ela tem a real possibilidade de resgatar toda essa história que você está vendo aí, porque nos últimos 3 anos, por exemplo, a gente não conseguiu nenhuma conquista para a categoria, a não ser o rebaixamento do nosso City, a não ser as perdas das NRs aí em diversos campos e outros mais que nós também sofremos. E os aposentados, coitados, sem dignidade nenhuma, até um processo que os aposentados buscam não consegue resposta. Passa 7 anos sem um despacho judicial de um processo, porque o sindicato não consegue dar essa resposta. Então, eu te pergunto, a gente vai conseguir construir novamente esse SINAIT robusto, esse SINAIT pujante que tivemos aí no final da década de 80 e início da década de 90? Não, eu não tenho dúvida que há muito por fazer, e que uma das razões que eu estou nessa chapa foi pelo ótimo programa que foi apresentado. Além do mais, eu me considero aqui como um representante dos aposentados. Eu acho que fundamentalmente também por isso que me chamaram. Mas daquelas conquistas que eu estava falando, que foram doídas e sofridas, duas principais, que são termos de organização, foi a re-ratificação da Convenção 81 lá atrás, e também a fixação na Constituição de um artigo específico da Inspeção do Trabalho: organizar, manter e executar a Inspeção do Trabalho. Deixa eu ver. Organizar, manter e executar a Inspeção do Trabalho. Foi assim que ficou. Eu vou historiar esta conquista. Eu ajudei nas duas. Na re-ratificação da Convenção 81, fundamental
por motivo que eu já expliquei antes, era um decreto que não tinha. O trabalho foi feito com um colega, que o doutor Orlando Villanova. Foi um secretário excelente. Ele encaminhou, me chamou, junto com o Piazza, de São Paulo, e nós fizemos todo o trabalho preparatório deste, que era uma coisa difícil, porque se tratava de legislação internacional, tinha que conhecer a Constituição da OIT e a Constituição brasileira, a legislação brasileira, e as convenções internacionais. Então, foi bastante difícil. Foi feito esse trabalho e depois foi re-ratificado. A Convenção 81, dando força, e uma convenção ratificada tem 10 anos de permanência, só pode ser denunciado no 11º ano, e depois vale por mais outros 10 anos. Mas eu vou historiar o que me parece importante com este artigo da Constituição brasileira. Eu insisto, eu não conheço outra Constituição em que a Inspeção do Trabalho esteja registrada, esteja fixada a competência na Constituição. Isso é importantíssimo. Nós não estaríamos mais existindo se não tivesse esse artigo da Constituição. Nós tivemos reformas administrativas deletérias no meio desse caminho, tivemos o Fórum Nacional do Trabalho, que queria passar isso tudo para o Estado, ou seja, era uma forma indireta de terminar com a inspeção do trabalho. Tivemos o Fórum Nacional do Contrato Coletivo de Trabalho, tivemos as emendas de revisão da Constituição, em que várias emendas queriam terminar com nós ou passar para os estados. Tivemos que debater isso muito. Inclusive, no tempo da revisão, a colega Wanda Toledo, aí de São Paulo, deu uma mão, deu uma contribuição que todos os colegas deviam agradecer. Foi fundamental o trabalho dela, entre outros. Mas eu vou historiar como é que surgiu esse do artigo na Constituição, para ver o trabalho de equipe, como é necessário. O texto é meu, na redação original. Mas o que seria esse texto sem o trabalho? Eu cheguei numa tarde, lá em Brasília, chamado para fazer um trabalho de análise de processo em Brasília. E lá era o último dia para apresentar emendas à Constituição na parte do Estado, de organização do Estado. Eu redigi ali, rapidamente, um texto. Era uma emenda onde fosse para ser aplicada, instituir, manter e organizar a inspeção do trabalho na forma da lei ou da Convenção Internacional. Já tinha um adendo que esperava que ia cair, mas era a chance de botar no mesmo papel lá embaixo os 100 e poucos países que eram signatários da Convenção 81. Portanto, uma convenção muito ratificada. Mais de 100 países ali. Tinha países da Europa e quase todos da América Latina. Então, o deputado que visse aquele documento, só num relance, era um documento extremamente curto, uma emenda, redação de emenda, ele ficaria impactado. Era esse o... Quando eu saí do corredor, encontrei a colega Ruth, de Minas Gerais. E ela pegou, se é isto aqui, e saiu a correr para lá. Encontrei o Jesus, na turma de São Paulo, e também saíram. E hoje, quem duvida, vá lá tem os anais, os registros todos da Constituinte estão lá no site do Senado, da Câmara. Então, vão ver que dezenas de deputados entraram com essa emenda, a mesma emenda. Não é? Eu tenho a emenda de deputado do Rio Grande do Sul, 2, de São Paulo também mais, teve também do Maranhão, né?
teve vários, para mostrar o trabalho em equipe que se registrou. Foi um trabalho coletivo. Sem um trabalho coletivo, sem cada um ser uma peça que vai trabalhando corretamente, não se chega a nada. Não se pode trabalhar com divisão ou excluindo colegas. A coisa tem que ser coletiva. Esses avanços, todos que já mencionamos, são feitos por colegas reconhecidos, pertencentes aos SINAITs, entidades regionais, com muita garra, competência, dedicação, nos jogaram num patamar elevado. Patamar hoje, que com essa reforma da administrativa que vai ser encaminhada aí, que foi encaminhada, ele vai periclitar, e vai muito periclitar. Então, o que eu posso dizer é que tem uma sensação de dever cumprido. Ajudei a fundar a GITRA, Associação Regional, ajudei a fundar a FASIBRA, ajudei a fundar o SINAIT, a confederação, seja como presidente, seja como diretor ou mero sócio. Não precisa mais do que ser mero sócio para quem quer trabalhar. E aqui eu não posso deixar aqui de citar como pessoas desse grupo, embora um grupo tão amplo, eu me sinto pouco à vontade de mencionar, porque o trabalho é de grupo, mas tem alguns que falecidos, por exemplo, a Helene e o Bales, o Jesus, foram colegas excepcionais. Tivemos, vou citar alguns também, só para título exemplificativo, eu fico muito a contragosto, porque se eu não mencionar todos, eu me sinto mal, porque estou sendo injusto com milhares, mas vamos lá, o Faíde, o Fontoura, o Flores, lá daqui antigamente, a Lucia, a Wanda, a Rosa, por que não? Também. E uma série, me perdoem todos, do Fundo de Garantia, a Maria Luísa daqui, o Futuro, a Geraldina Inês, a Beth Glazenap, que são daqui, os outros também, que muitos eu nem conheço, porque foi um trabalho magnífico. Outra coisa que tem que sempre se mencionar, esta relação com a estrutura organizacional do Ministério do Trabalho, com a Secretaria de Fiscalização e tal. E aí não pode se deixar de mencionar o Orlando, a Ruth e a Vera Olímpia, entre outros. Mas o Orlando foi... Esses três são pessoas chaves. Precisa ter um relacionamento também lá na organização, senão a coisa não funciona. Esse relacionamento não é fácil. Não é fácil. O administrador, o colega que está na secretaria, recebe pressões, grandes pressões da estrutura do ministério. Muitas vezes a concepção do ministro é contrária à própria secretaria. É um jogo de interesses, desde a fundação do Ministério do Trabalho, tem esse jogo do interesse empresarial e do interesse dos trabalhadores. Nós funcionamos no meio desse jogo, desse grupo de interesses. Isso aí é uma coisa muito difícil, isso não é fácil. Não é? Mas a gente tem que ter esse contato, essa compreensão, essa diplomacia no trato com a administração pública. Eu Pois quero Zé Cláudio, então ressaltar, assim, por último, só queria ressaltar aqui, mais uma vez, essa tem que ser batido e rebatido. Observar que individualmente nós não somos nada. Nada. Eu não sou nada. Ninguém. Nós somos um parafuso na engrenagem. A gente tem que pensar nesse jogo no time e não quem vai fazer o gol. Entendeu? exatamente. Então Pois temos é, que Zé Cláudio, ter então assim, um a respeito. gente... Eu tenho um respeito profundo por todos, inclusive da Chapa 2, etc. A mim me desgosta, né? Claro está que
ter conflito com ele. Claro está que nós estamos em chapa, nós temos que dizer as nossas propostas e com ataques pessoais não são bons, não são bons. No final da história, a gente tem que se unir e marchar para frente. Parabéns aí, Zé Cláudio. Me perdoe. Parabéns aí pela brilhante posição. Eu acho que você abrilhantou demais aí toda a noite, de todos os colegas que estão aí, são muitos que estão presentes. Fica difícil até nominar tantos auditores que já entraram aí na nossa live e que estão se manifestando também elegantemente e elogiando sua participação brilhante aí com tudo que você pôs. A gente tem a preocupação, como você bem colocou aí, Zé Cláudio, dessa reforma administrativa que está aí chegando no Congresso Nacional e que a gente compreende que é necessário uma liderança da categoria que tenha a condição de agregar todos os segmentos dessa categoria para construir, como você tão bem retratou, uma solidez, uma construção coletiva que dê a garantia e permita realmente o enfrentamento da forma mais eficaz. Sabemos que o campo de dificuldade é imenso, mas é preciso uma liderança com a possibilidade de realmente unir essa categoria. E nós não podemos jamais desperdiçar qualquer força que seja. E nesse contexto todo, nós temos que evidenciar o belíssimo trabalho realizado pelo Simpad em São Paulo, onde Vera Olímpia já está aí com o Luci e com o Mário e com tantos companheiros importantes de São Paulo na luta já contra a reforma administrativa, visando defender os interesses dos servidores públicos e, lógico, da Auditoria Fiscal do Trabalho. Nós temos que também mencionar a luta do Safeteba, que é uma entidade importante da nossa categoria, que tem grandes auditores fiscais na luta lá dentro do Safeteba, e a gente menciona aí o Mário Diniz, que está presente na nossa live, como um dos grandes representantes aí dessa luta do Safeteba e que merece ser reconhecido, e que merece ter valor, e que a categoria tem que parabenizar esses companheiros que estão lutando por ela, e não fazer uma guerra fratricida, uma guerra de divisão, uma guerra divisionista, de segregação, e isso é incompreensível, Zé Cláudio, isso atenta contra qualquer valor de unidade. Nós temos que dar as mãos, nós temos que buscar esses colegas do Safeteba, esses colegas do Simpad para junto da gente. Nós temos que unir todos eles e não buscar uma guerra, criar uma fronte de batalha totalmente desnecessário, incompreensível e desarrazoado. Nós temos aí também, dentro desse contexto todo, a Gitra, que tem um trabalho e uma história maravilhosa, uma história reconhecida em todo o Brasil, e que é incompreensível a gente observar o sindicato atirando contra essa entidade, buscando castigar a entidade numa coisa assim absurda, algo que extrapola qualquer limite de bom senso, porque qualquer construção positiva ela é feita na base do diálogo, e é isso que essa chapa 1, essa chapa Juntos Somos Fortes quer. Ela está buscando exatamente agregar todos esses segmentos. A gente quer o Safeteba perto da gente, a gente quer a Gitra perto da gente, e o Renato Futuro, com toda a história e liderança que ele tem, e com tantas pessoas de tanta intensidade no Rio Grande do Sul, como é que o SINAT despreza esses companheiros, como é que ele atira contra essas pessoas, ao invés de buscá-las para dentro dessa luta, uma luta importante que nós temos aí na reforma administrativa, por exemplo, essa luta de trazer a CIT para o lugar devido dela. A gente não pode compactuar com a nossa secretaria num quarto escalão, sendo uma subCIT. Então, é preciso unir as forças, é preciso trazer todo esse conjunto de auditores para dentro dessa construção, e agarrados, de mãos dadas, que nós vamos conseguir ter sucesso novamente, resgatar toda essa história que o SINAT teve né, no início da sua construção e ao longo de alguns anos, e que você é parte central também dessa história, como você também relatou. Então, tudo isso que nós estamos fazendo, todos esses esforços que estamos desenvolvendo, é exatamente nessa direção, na direção dessa unidade, desse resgate de toda a nossa história, para que tenhamos um presente sólido e um grande futuro.
né? Então, tudo isso é que nós estamos visualizando em todo esse processo. E queremos exatamente, também, Zé Cláudio, ter um SINAT proativo, um SINAT altivo, um SINAT que tenha independência. A gente não pode ficar preso dentro do FONACAT. A gente tem que ter a capacidade de se interrelacionar com o FONACAT, estar dentro do FONACAT, mas também nós não podemos ficar refém do FONACAT. O SINAT tem todas as condições, tem todas as possibilidades, tem um grande corpo de auditores fiscais com capacidade, com competência, com inteligência, com intensidade, para desenvolver esse trabalho e colocar a nossa categoria no ambiente de alto nível dentro da administração pública. Acredito muito, acho que nós temos valiosos colegas, né? Vi aqui o Chico lá de Santa Catarina, que é uma pessoa também presente e lutadora, e a gente precisa dessas pessoas, precisa estar com elas juntos para conseguirmos alcançar as vitórias que a categoria quer, e que eu tenho certeza, Zé Cláudio, eu tenho a mais pura certeza de que elas virão, porque eu acho que na hora que a gente consegue construir um coletivo desse porte, com tantas pessoas com vontade de realizar, eu acho que isso se torna um componente imbatível. Eu penso que não há como se enfrentar algo tão forte como essa construção coletiva que nós estamos fazendo aí, que não é só dessa chapa 1, mas é uma construção de toda a auditoria fiscal do trabalho. Como eu já falei a palavra que eu vou repetir novamente, eu acho que a gente tem hoje um sentimento. É um sentimento. E o sentimento, quando ele está posto, não tem mais como ser derrubado. Ele agrega tudo, e isso aí é que vai levar essa categoria para frente, é que vai conseguir vencer essas barreiras aí que a gente está colocando, essa barreira da reforma administrativa, essa barreira de voltar a CIT a ser uma secretaria importante da nossa categoria. Ela é a grande referência da auditoria fiscal do trabalho dentro da administração pública, e nós temos que valorizá-la e lutar para ela realmente voltar a ser uma CIT forte, fortalecida e valorizada, porque na hora que ela está num patamar alto, significa que a auditoria fiscal do trabalho também está. E eu acho que o sindicato é o centro de toda a representatividade e mola mestra, ela é fundamental para que tudo ocorra da forma que almejamos. Então, creio, Zé Cláudio, que estamos no caminho certo e a gente só tem a agradecer a sua presença, agradecer você estar com tanta intensidade aí nessa luta pela reconstrução de nossa carreira, porque, como você tão bem falou, você está vendo essa carreira hoje muito próxima à carreira de quando você entrou no serviço público. E a gente só tem a realmente ficar preocupado com isso, porque isso é um retrocesso. A gente tem que pensar sempre em avançar, em buscar novos rumos e novas construções. E, sem sombra de dúvida, como diz a Dolores aí agora, é um coletivo que renova, que vem cheio de esperança e que, com certeza, de mãos dadas, nós teremos aí grandes vitórias pela frente. Eu não falo nem da eleição em si, mas eu falo das vitórias mesmo como categoria, porque a eleição é apenas um aspecto de um ponto central, que são as conquistas da categoria, que é exatamente isso que nós estamos nos propondo nesse coletivo aí chamado Juntos Somos Fortes, com tantas pessoas de tanta capacidade, de tanta intensidade, que só nos renova a energia para lutar e nos dá, assim, uma sensação sempre de muita felicidade, Zé Cláudio. Eu não sei se você, como candidato aí da cabeça de chapa, que é o único aposentado aí entre os candidatos da cabeça de chapa, também está tendo esse sentimento, porque o meu, particularmente, é uma sensação sempre de muita alegria, porque as energias, elas vêm de forma muito intensa de todos os auditores fiscais de trabalho. Em todos os diálogos que eu tenho travado, sempre vem uma luz, uma força muito grande de que nós estamos no caminho certo e de que, certamente, essa construção coletiva de agora vai repetir a sua construção coletiva que você realizou final da década de 80 e início da década de 90. E a gente só tem a agradecer, mas eu repito, e ter a felicidade de ter você novamente dentro de uma construção coletiva que visa resgatar a identidade da auditoria fiscal do trabalho e visa dar um viés novo, um viés de uma renovação com responsabilidade. Então, muito obrigado, Zé Cláudio. Mas um muito obrigado sincero
é por tantas palavras belas que eu ouvi nessa noite e que só faz engrandecer a mim pessoalmente e engrandecer com certeza a todos os nossos colegas auditores fiscais de trabalho. Porque se eu me emocionei com tanta coisa bonita que eu ouvi da tua parte, é certamente todos os auditores fiscais de trabalho também se emocionaram. Então, muito obrigado, meu carinho profundo por toda a sua história e por tanta representatividade que você simboliza estando aqui conosco. Muito obrigado, Einstein. Muito obrigado mesmo. Eu já não sou de grande valia pela minha idade, já estou, mas eu quero morrer lutando pela inspeção do trabalho. Eu tenho uma profunda convicção que não que nós somos uma ferramenta extremamente válida para aplicar a legislação trabalhista, assim distribuir renda, assim tirar os nossos irmãos do trabalho escravo, tirarmos as crianças de um trabalho nocivo para seu desenvolvimento e lembrar nessa época de ataque à legislação trabalhista. Nós só existimos por causa da legislação trabalhista. E a legislação trabalhista, a CLT, é nada mais do que direitos humanos fundamentais no trabalho. A legislação trabalhista não é isso que dizem. A legislação trabalhista são esquálidas garantias fixadas ali. É um registro formal do contrato. Sem isso, pelo amor de Deus, se até uma compra e venda de uma caneta precisa de uma nota fiscal, se faz um contrato para compra e venda, um trabalho complexo não vai ter registro na carteira, como milhares de hoje não têm. Uma jornada de trabalho, é isto só, uma jornada de trabalho, as férias, não é? A segurança e medicina no trabalho, a parte mais importante para não matar o homem no trabalho, para não alejar, isso não é só um direito trabalhista, isso aí é algo da sociedade toda, é necessário, para não ter, até por razões econômicas. A jornada de trabalho de 8 horas, o repouso semanal, as férias, hoje é uma ciência que disciplina isso. É a cronobiologia, é um ramo da biologia. Todo o mundo gira em ciclos. Então tem o ciclo circadiano, que é o dia e a noite. Então precisa dar o descanso. Tem o circaseptano, dos 7 em 7 dias. Tem que descansar, isso é da cronobiologia, é da biologia. E o ciclo anual, passou o inverno, passou o verão, passou a primavera, passou o outono, e a pessoa tem que descansar. Isso, embora hoje seja uma ciência estudada, a sabedoria do livro de Gênesis já estabelecia o repouso semanal, as férias, etc. Um salário era garantido no Código de Hammurabi. Salário hoje que não quer se pagar para um entregador de pizza que vem nos trazer em casa, ou qualquer outra coisa. Isso é um absurdo. A legislação do trabalho é essa. E não sei se estamos no final já. Era isso. Já estamos chegando no fim aí, Zé Cláudio. Já dá para a gente fazer as despedidas aí. Já estamos chegando no final, já dá para fazer as despedidas aí. Então eu vou me despedir dizendo que pretendo morrer lutando pela inspeção do trabalho, que eu acredito como concretização da legislação trabalhista. Meu muito obrigado a todos que estão aqui escutando isso, esse idoso aqui, que já deve estar todo mundo já cansado. Eu quero me despedir com um grande abraço e um grande carinho a todos. Tenho profundo respeito, vou dizer mais forte, profundo amor por todos que exercem essa profissão.
Então, obrigado, Zé Cláudio, aí, mais uma vez, pela tua presença, pelas brilhantes palavras, né, que foram relatadas na noite de hoje, que eu acho que ela passa a ser uma noite histórica, né? Ela passa a ser uma noite histórica porque esse teu depoimento vai ficar gravado nos anais aqui da nossa categoria, porque isso que tu realizaste na noite de hoje foi algo histórico. E que certamente as gerações futuras vão ter que um dia escutar isso que tu acabou de falar na noite de hoje. Né? Esse relato histórico, tudo essa construção que tu mostraste, e que é preciso evidenciar sempre isso. Eu sempre digo que um povo sem história é um povo sem presente e com futuro tenebroso. E é preciso a gente olhar para frente, mas respeitando todas as construções passadas, respeitando a história. E a tua presença aqui na nossa chapa é o retrato de tudo isso, né? Desse respeito que nós temos à história, do respeito que nós temos aos aposentados, e vamos brigar muito por eles. Nós queremos que a paridade dos aposentados em relação ao bônus de eficiência seja assegurada. Isso é um compromisso, a gente não pode abdicar disso nunca. Os aposentados têm que ter assegurado o seu direito a uma paridade com os ativos, não pode haver renúncia desse tipo de direito. Nós temos que dar celeridade aos processos judiciais dos aposentados. Não se admite que um processo passe 7 anos parado sem um despacho judicial, Zé Cláudio. Não pode um aposentado de 80 anos passar 15 anos esperando um julgamento de um processo judicial. E nós estamos observando, pelos diálogos que estou realizando com tantos auditores ao longo do Brasil, que muitos aposentados eles procuraram advogados privados porque o SINAT não consegue dar celeridade aos seus processos. E eles entram com um advogado privado e conseguem, em 5 anos, uma sentença. E o SINAT passa 15, 20 anos para dar uma resposta a uma decisão judicial de um aposentado. Agora, que tem um ponto aí que eu também eu discordo profundamente. Como é que um aposentado passa 15, 20 anos pagando uma mensalidade sindical e praticamente o grande ponto do aposentado são os seus processos, e depois de 15, 20 anos, ele ainda vai ter que pagar 12% de honorários contratuais ao advogado. Isso é uma questão que eu não consigo encontrar lógica. Se ele já contribuiu com sua mensalidade e esse sindicato está pagando o escritório de advocacia e o custo anual desse escritório é próximo a 800 mil reais, 798 mil e um quebrado, como é que o aposentado passa 15 anos pagando a mensalidade, essa mensalidade paga o escritório, e quando ele termina o processo 20 anos depois, ele ainda vai ter que pagar 12% de honorários contratuais. Eu não estou falando de honorário de sucumbência, não. É o honorário contratual. É a mesma coisa de ter um plano de saúde e quando for usar o médico, ter que pagar o médico de novo. Você já paga o plano para não pagar o médico. E quando for fazer uma cirurgia, ainda vai pagar o médico, os honorários médicos. Então, a gente precisa trazer de volta a dignidade do aposentado, que está sofrendo muito. Né? Os nossos aposentados hoje estão numa situação de muito abandono. Eles ligam para a nossa entidade e não conseguem ter respostas. Então, nós estamos aí estabelecendo um plantão jurídico para que os aposentados tenham possibilidade de tirar suas dúvidas de tudo, não só dos processos, mas de tudo que tiverem. Nós estamos visualizando também dar uma garantia em relação aos planos de saúde, que também os aposentados têm reclamado muito que o sindicato não atua em relação aos planos de saúde, e precisamos construir um diálogo com a ANS, com outras entidades relacionadas a plano de saúde, no sentido de conseguirmos valores compatíveis, porque um sindicato, quando age coletivamente, ele tem todas as condições de conseguir valores menores para os seus filiados. Não pode um filiado do SINAT pagar um plano de saúde idêntico a um particular, porque senão o sindicato está perdendo o próprio sentido de fomentar esse tipo de situação, para ajudar os seus filiados. Então, os aposentados, Zé Cláudio, e está aí você para ser um exemplo disso, terão vez e voz na nossa gestão. A Chapa 1, ela respeita primordialmente toda a sua história, valora todas as construções que essas pessoas fizeram, e os nossos aposentados, com certeza, eles podem ter a confiança plena de que terão um tratamento digno, respeitado essencialmente o princípio da humanidade, que é um princípio base dos direitos humanos. Nós não podemos deixar os aposentados abandonados.
Nós temos que dar uma atenção especial a ele, afinal de contas, foram eles que construíram a nossa história, do qual você também é um aposentado e ajudou de forma tão vertiginosa nesse contexto. E a nossa chapa, ela demonstra todo esse respeito, não só pela sua presença, que já é valiosa, mas a presença da Valderez Monte também, uma pessoa aposentada, que tem muita história na nossa categoria, a Clarice lá do Maranhão, uma aposentada também, que tem próximo aos seus 80 anos e está na nossa chapa, é o Edson da Bahia, que é um aposentado também histórico na Bahia. Então, essas pessoas, né, e tantas outras aí que estão na nossa chapa, são aposentados que ajudaram demasiadamente a sermos o que somos, né, e temos que respeitar não só esses aposentados, mas todos os demais espalhados pelos rincões desse nosso país. E, sinceramente, eu não tenho dúvida, Zé Cláudio, que esse compromisso nosso de respeito ao aposentado, de restauração da dignidade do aposentado, ela será uma das grandes bandeiras, porque é um compromisso que nós estamos dando, eu e você. Eu acho que você está de mãos dadas também nesse ideal de resgatar essa dignidade do aposentado. Nós precisamos trazer o aposentado de volta também para interagir com todos, não só entre si, mas com os próprios ativos, para que transmita suas experiências. Então, a gente precisa estabelecer canais de intercâmbios culturais, onde esses aposentados possam apresentar seus trabalhos, onde eles possam apresentar atividades artísticas, de música, de poemas, de obras de arte e tantas coisas mais que os aposentados têm a oferecer a nós, auditores da Ativa. Então, é nessa mesclagem ativo-aposentado que nós vamos construir, sem sombra de dúvida, um sindicato pujante novamente, Zé Cláudio. E está aí a Lucy, que se manifestou há pouco aí na nossa live, que também é um retrato aí de tanta história, né? A Lucy, que contribuiu demasiadamente para diversas grandes conquistas da nossa categoria. E que está aí o Simpate lá em São Paulo conseguindo, por exemplo, Zé Cláudio, o adicional de periculosidade que o Sinat não consegue. Né? Então, está lá o Simpate nesse momento já trabalhando contra a reforma administrativa, já encontrando os caminhos para poder brecar a reforma administrativa. E até agora a gente não viu uma estratégia única da nossa entidade sindical no que tange essa reforma administrativa. Se você for atrás, não há ainda um plano estratégico, não há nada de eficaz ainda para lutar contra a reforma administrativa. E é como eu disse, a gente não pode ficar preso dentro do FONACAT, a gente tem que ter nossos próprios planos, não podemos ficar refém do FONACAT. O FONACAT é uma entidade importante, porque congrega diversas entidades, a gente tem que ser partícipe dela, mas jamais a gente ficar refém do FONACAT. A gente tem que ter nossa própria proatividade, nós temos que ter nosso protagonismo. Nós somos uma carreira forte, nós temos uma carreira com diversos auditores competentes, inteligentes e participativos, e temos um sindicato, Zé Cláudio, que arrecada por ano quase 18 milhões de reais. Então, é um sindicato que tem força financeira para poder fazer a coisa andar, tem independência, ele não precisa ficar refém de estruturas partidárias, nem de FONACAT. É preciso dialogar com todos. A gente não pode ficar preso a uma estrutura partidária única. A gente tem que trazer esse sindicato para dialogar com todas as frentes parlamentares. A gente só vai conseguir abrir canal com o governo se a gente tiver liberdade sindical. A gente tem que ter independência sindical. Não podemos estar presos a nenhum tipo de estrutura. Então, é dessa forma, Zé Cláudio, que iremos construir um futuro melhor para a nossa entidade sindical. Meu boa noite a você, meu boa noite a todos os nossos telespectadores que abrilhantaram a nossa noite. Boa noite.